Escola de Arte Dramática. Obrigado. Os exames vestibulares da EAD, a Escola de Arte Dramática, localizada em São Paulo, no campus da cidade universitária. Todos os anos, no princípio do ano, dezenas e dezenas de candidatos aqui acorrem, tentando ingressar na escola. Há diferentes tipos de exames, mas um deles é público, o de interpretação. Diante de um público amplo e diversificado, diante da banca examinadora, os diversos candidatos a ator, atriz, eventualmente até mesmo diretor ou dramaturgo, prestam o seu concurso. Como é que ele... Foi com um fio da lâmpada. O fio da lâmpada é também uma possibilidade. Esse Ernest me dá pena. E também a campeã nacional de judô me dá pena. Mas permite, eu tenho de arrumar um pouco. À vontade, o ambiente já foi bem fotografado. Detesto desordens. Aliás, acho que só me tornei físico por amor à ordem. Para trazer de volta uma ordem superior à aparente desordem da natureza. Você já contaminou outras pessoas. Eu, padre? Quem? Augusto? E continuará contaminando muitas outras. Porque basta aproximar-se de você para cair em pecado. Padre, muitas pessoas se aproximam de mim. Sei que eu tenho sobre elas a menor influência. O senhor mesmo já foi várias vezes à minha casa. Fez-se meu confessor, meu amigo. Eu sei o quanto isso me custou. O que eu faço, minha Nossa Senhora? E agora? Falta pouco tempo para nascer. Se eu não cumprir a promessa, eu vou pro inferno. Ouça os passos do canalha. É ele. Barulho de chave. É ele, Heloísa. Meu alter ego! Um suicídio autêntico! Abelardo matou Abelardo! Tem alguém aí chamado Messias? Certeza que não? E Jesus? Não tem nenhum Jesusinho em classe? Espírito Santo? Não? Ótimo! É assim mesmo que Dona Margarida gosta. Um colega inteiro só de classe com vocês seria uma beleza. E o mínimo que vocês podem fazer é fazer por reconhecer os nossos esforços. Boa noite. Eu sou a nova professora de vocês. Como todo mundo aqui já sabe, eu sou Dona Margarida. Dona Margarida. Bem, como vocês já sabem, vocês estão no 5º ano. E 5º ano não é nem 1º ano, nem 2º ano, nem 3º ano, nem 4º ano, mas sim o 5º ano. Cala-te! Cala-te! Que me importa isso a mim? Porque me fui com outro? Nem fui. Tu também terias ido. Eu era uma mulher abrasada, cheia de chagas por dentro e por fora. Teu filho era um pouquinho de água, de quem eu esperava filhos, terra, saúde. Mas o outro era um rio escuro, cheio de ramas, que aproximava de mim o rumor de seus juncos e seu cantar incipiente. O cenário não tem nada de especial. Trata-se de um edifício de apartamentos, idêntico a centenas ou talvez milhares de outros da mesma natureza existentes em São Paulo. Edifício Juruá, Alameda Jaú, 1486, a cerca de 50 metros da Rua Augusta. Mas o local tem uma particularidade. Aqui, em maio de 1948, existia uma escola, Externato Elvira Brandão. E é exatamente neste local que começa a funcionar a Escola de Arte Dramática de São Paulo. No ar, uma nova aventura. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens. De vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz.
Verti minha vida nos campos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Coragem, vibração aqui, neste ponto. Não, amor, não, muito tenso, não. Desse jeito você nunca vai ter uma voz redonda, grave, como a minha, e vai ter uma bola. Banham leves desatém. Não, amor, não, relaxa, o queixo cai assim, cai. A língua pode mentir. Meu amor, se você continuar desse jeito, você nunca vai ser um grande ator. Vamos, coragem, Jurandir. Mais voz. Fluindo. Relaxa. Doutor Alfredo Mesquita, nós nos encontramos na Alameda Jaú, no local onde antigamente funcionava o externato Elvira Brandão. Isso mesmo. A escola começou a funcionar nesse local em maio de 1948. Quantos alunos o senhor tinha na primeira turma? Primeira turma nós tínhamos mais de 30. Nós logo chegamos à conclusão que isso era um número excessivo e daí em diante diminuímos o número para todos os anos, bem menos do que 30. Foi feito algum exame vestibular para a aceitação desses candidatos? Sim, nós fizemos um exame vestibular para mais de 100 candidatos e era um exame muito simples, esse primeiro. O aluno teria que trazer apenas uma cena que ele liria e nós dávamos a pessoa para a réplica. E lia relativamente pouco tempo, a gente logo tinha uma ideia se era aprovável ou não. A escola de arte dramática, na sua origem, funcionava em qual horário? De 8 às 9 era o primeiro ano, à noite, sempre à noite. Eu tinha uma ideia de que os alunos deviam ser pessoas que trabalhassem, que quisessem vir para o teatro profissionalmente, não simples amadores e, sobretudo, tinha muito medo de granfinismo. Felizmente, a escola nunca sofreu disso. Quais eram as cadeiras do primeiro ano? Era dicção e voz, que é dada pela grande cantora brasileira Vera Janacopoulos, que naquele tempo morava em São Paulo. Expressão corporal e mímica, que era Chinita Ullman, a professora de balé daquela época aqui, e história do teatro foi feito pelo Décio Almeida Prado, e interpretação foi feito por mim e por Cacilda Becker. Entrei para a escola no primeiro ano da escola, primeiro ano de existência da escola, em abril de 1948, quando o Pascoal Carlos Magno veio do Rio para proferir a aula inaugural na biblioteca do Teatro Municipal. Como é que foi o seu exame de ingresso à escola? Era requerido que o candidato, preliminarmente, além de preencher a ficha e dar ali os dados culturais, tudo isso, fizesse uma leitura de cena. Eu escolhi, então, a cena de uma peça, não lembro se era de Viriato Corrêa, e tive, para me dar a réplica, um daqueles artistas do grupo de teatro do Alfredo Mesquita. Na ocasião era Marina Freire, Nídia Alicia, Carlos Vergueiro, Abílio Pereira de Almeida. Então fiz a cena e, felizmente, foi um dos aprovados. Por qual razão você decide cursar a Escola de Arte Dramática? Na ocasião, eu estava querendo escrever. Sempre gostei, sempre tinha uma vontade de escrever. Então, eu andava em busca de emoção, porque a emoção era, assim, inerente ao escritor.
Cheguei até a entrar para a Marinha Mercante. Fiquei alguns dias na Marinha Mercante, estava me preparando para sair de viagem, quando o A.C. Carvalho, e depois também se tornou conhecido como ator e autor, meu Xandó, tem aí uma escola dramática que vai ser inaugurada. Falei, vamos lá, vamos ver que negócio é esse. Fomos. E eu encontrei ali a emoção que eu estava querendo. E fiquei. No entanto, somente com o aparecimento do anúncio no jornal das inscrições para uma escola de teatro, eu comecei a me dar conta que teatro era uma coisa muito mais séria do que aquilo que a gente via da Caixa do Ponto ou aquilo que a gente via sentado na plateia. Os primeiros minutos da escola, desde a inscrição na Livraria Jaraguá, na Rua Marconi 54, o preenchimento daquela ficha, as entrevistas iniciadas ali e continuadas no Externato Elvira Brandão, na Alameda Jaú, o contato com pessoas ou com figuras tão excepcionais e extraordinárias como o Dr. Alfredo, como o Dr. Décio, como Vera Janacopoulos, foi me dando, e tenho a impressão a todos aqueles que naquele dia estavam ali comigo, uma noção exata do que era o teatro que se pretendia fazer. Era um privilégio, sabe? Eu me lembro muito bem que a gente, naquela escolinha, era uma escola infantil, né? Então os banquinhos eram de crianças. Então a gente ficava encolhidinho ali naquele banquinho, né? Tomando nota. Então na nossa frente tinha Cacilda Becker, magrinha, saltinho de salto alto, fininho, assim. Ela, se a gente soprasse, Cacilda saía voando. Sabe dessas pessoas assim, etéreas? Ela era. Tinha Décio de Almeida Prado, Alfredo Mesquita, Chinita Ullman. Eram pessoas incríveis, porque nós éramos assim, tão nada, sabe? Éramos assim, tão simplórios. Meu Deus do céu, eu era recém-saída de uma escola de freira, onde eu fiquei 13 anos. Eu falava tudo baixinho, não ousava levantar os olhos para, sabe? Era uma coisa assim. E os outros, cada um numa profissão totalmente disparatada, né? Pouquíssimos estudantes. Na grande maioria estudava durante o dia, quer dizer, trabalhava durante o dia, e duramente, né? A gente trabalhava loucamente, e quando era de noite, ia para a escola de arte dramática. Geraldo, você sofreu algum tipo de preconceito dentro de sua família ou dentro do grupo social que você vivia? Sofri, sou de uma família muito grande, e minha família não aceitou que eu fosse seguir a carreira artística, e não tenho nenhuma vergonha em confessar isso, através de um acordo feito entre meu pai e o Dr. Alfredo Mesquita, acordo que eu vim a descobrir no final. Eu fiz um curso superior, eu me formei advogado na faculdade do Largo de São Francisco, graças a esse acordo, porque se eu deixasse a faculdade de Direito, poderia ter sido de Medicina, poderia ter sido de Odontologia, poderia ter sido qualquer outra, desde que eu tivesse um curso superior, meu pai permitiria que eu continuasse fazendo a escola. O Dr. Alfredo assumiu um compromisso com ele, que eu soube a posteriori, que se eu deixasse a faculdade eu seria eliminado da escola. Comecei a escola mais por curiosidade, mas à medida que eu fui frequentando a escola e tomando conhecimento de tudo aquilo, eu fui descobrindo que era realmente o que eu queria e já não podia mais sair da escola. Aos domingos eu estava na escola, aos sábados eu estava na escola, e a escola foi para mim uma das coisas mais importantes da minha carreira. E eu acredito que a escola do Alfredo Mesquita foi a escola, a EAD, muito importante. Eu acredito que os outros alunos daquele tempo
devam dizer a mesma coisa. Porque a escola era para nós a nossa casa. Nós jantávamos lá, nós tínhamos sopa. Quem não podia ir para casa jantar, porque saía do trabalho, como era o meu caso, nós íamos para a escola, jantávamos lá, tudo de graça. Quem podia pagar a escola, pagava, que era uma ninharia. Quem não podia pagar, não pagava. E ainda jantava lá para frequentar a escola, para poder chegar no horário. Então, era a nossa casa. E realmente nós tínhamos o que o Alfredo Mesquita podia arranjar de melhor em termos de professor. Nós tínhamos cursos. Citar um exemplo, Marcel Mossot esteve no Brasil uma época, ele deu 20 dias de aula para nós. E assim era. E na época nós tínhamos os melhores professores e a melhor assistência possível. Então a escola realmente marcou. Eu tenho saudades desse tempo. E tive a felicidade de fazer a escola em cima do TBC. Era no mesmo prédio, em cima do TBC. E o TBC era aquela coisa maravilhosa que estava começando. Então nós saímos da escola, íamos para o TBC à noite e assistíamos os ensaios gerais. Então era uma coisa que se completava. A minha formação de teatro foi muito boa nesse sentido, porque eu tinha escola e um grande teatro ali embaixo. Entende? Dificilmente nós conseguíamos na escola, por exemplo, que as famílias dos alunos fossem assistir os chamados exames de fim de ano, os exames públicos. Nós conseguimos colegas de nossas outras atividades que fossem ao final do ano assistir. As famílias, em geral, não aceitavam estar presentes para assistir a esses exames. Isto é uma forma de reação para exemplificar. Qual era a sua cadeira na condição de professor dentro da Escola de Arte Dramática? É a história do teatro. Uma cadeira que tinha importância porque era dada durante os 4 anos do curso. Realmente os alunos tinham um curso completo da história do teatro, começando pela Grécia e chegando aos nossos dias. Com o correr do tempo, naturalmente, foram necessários outros professores. E aí, então, o curso foi completado também ao meu lado, pelo Sábio Magaldo e pelo Paulo Mendonça. Nós 3 aqui formamos o corpo docente nesse setor. O que você, como professor, visava basicamente no contato com seus alunos? Dá, sim, uma base cultural para os alunos. Isto é, não apenas dizer o que tinha sido teatro, mas relacionar o teatro com a sociedade, um pouco com o pensamento. Por exemplo, em relação à tragédia grega. Nós não podíamos dar apenas o que era a tragédia grega. Eu dava algumas informações a respeito da civilização grega, a respeito do pensamento grego, para que a tragédia pudesse entrar no seu devido lugar. Aliás, devido a isso, em breve também foi necessário criar uma outra cadeira, de mitologia grega. E assim nós procuramos sempre, eu acho que também os outros professores, procuramos não destacar a história do teatro, mas ao contrário, integrá-la na história da civilização. O ano de 1948 é dos mais significativos na história artística e cultural da cidade de São Paulo. Em maio, no primeiro semestre, é fundada a Escola de Arte Dramática. No segundo semestre deste mesmo ano, é fundado o Teatro Brasileiro de Comédia, aqui na Rua Major Diego. Professor Alfredo Mesquita, os primeiros meses da escola aconteceram lá no Externato Elvira Brandão. Por qual razão a escola veio ocupar algumas instalações do prédio do TBC, aqui no 311 da Major Diego? Em lugar porque o prédio a sala, porque nós só tínhamos uma sala no Externato Elvira Brandão, nos foi emprestada a título precário. E era apenas uma sala, mais nada do que isso. E uma escola precisa de outras instalações, secretaria, biblioteca, etc. E espontaneamente o Franco Sampaio, que já se interessava pela nossa escola, ofereceu, depois de inaugurar o teatro embaixo, o segundo andar deste prédio. A entrada da escola era por aqui. E aqui nós instalamos já com bastante mais largueza e comunidade. Nós temos aqui todo um andar, mesmo dava para ter umas 2 ou 3 salas de aula, tudo separado por tabique, e uma sala central, onde era o refeitório, vamos dizer assim. E aqui nós nos instalamos, e aqui nós trabalhamos durante
5 anos, creio, e na proximidade do teatro, e foi aqui, realmente, que nós fizemos no TBC, que nós fizemos os primeiros exames públicos de interpretação, os alunos representando cenas para o público das segundas-feiras, e mais tarde o Franco também nos cedeu o teatro para uma série de espetáculos, chamados espetáculos de segunda-feira, que eram peças de vanguarda, mais avançadas. Diversos grupos ainda existentes de amadores de São Paulo representaram aqui embaixo, e a nossa escola também. Jurandir, você me transmite agora sucessivamente expressões de ódio, calor, medo, frio, alegria e com lágrimas nos olhos. Repita, por gentileza. Nessa hora, frio, calor... Calor, ódio, medo, alegria, lágrimas nos olhos. Vamos. Calor, ódio, medo, alegria e lágrimas nos olhos. Nota 0. O que leva um jovem hoje a fazer teatro, e o que levou sempre o jovem a fazer teatro, eu diria, nas palavras do Rodolfo Boroslavski, um psicólogo argentino que escreveu um livro incrível de orientação profissional, é, na verdade, a possibilidade de não escolher, de não renunciar nada, porque no teatro ele pode ser tudo. No teatro ele pode ser aviador, bombeiro, advogado, engenheiro, medicina, sem nem fazer vestibular, ele pode ser o que ele quiser. E como para o jovem, que é muito onipotente, é muito difícil escolher, essa é uma escolha que não tem perda. Isso torna a escolha muito atraente. Além disso, eu acrescentaria que o teatro é catártico, o teatro é criativo e o teatro é comunicativo. E isso também para o jovem é muito importante, especialmente para o jovem tímido. Então é a chance do palco, do prestígio e a chance da glória, da plateia. É uma chance muito importante que ele vê através de um trabalho de dramatização. Com o tempo, surgiu mais uma necessidade. Ao mesmo tempo em que eu, curiosamente, me dedicava ao estudo de mitologia, a cadeira de História para o curso de teatro exigia uma certa noção um pouquinho mais profunda de mitologia grega. Como é que aqueles meninos podiam entender as peças do teatro grego sem conhecer a mitologia grega? E aí eu passei a dar aulas de mitologia grega devagarzinho na escola, isso durou até 1968, dando mitologia grega para ajudar a cadeira de História do Teatro, que no primeiro ano tinha o curso do teatro grego. Mas não reprovava. O que reprovava realmente era a cadeira de História. Como os alunos da Escola de Arte Dramática recebiam a sua cadeira, que era eminentemente teórica? Eles recebiam, às vezes, com alguma dificuldade, porque nem sempre os alunos com mais talento para representação eram os alunos mais preparados para ouvirem as aulas teóricas. Então, às vezes era difícil conciliar as duas coisas, né? Era preciso um pouco de boa vontade da gente, porque o que era importante era realmente a vocação teatral, né? A vocação para representação. Mas aconteceu muitas vezes de eu ter tido excelentes alunos como rendimento teórico, e que eram também excelentes alunos de teatro. É o caso, por exemplo, do Francisco Coco, do Nelson Xavier, o caso do Jorge Andrade, o caso do Jorge Fischer, que eu estou me lembrando, o caso da Cândida, cujo sobrenome eu não me lembro, Cândida Teixeira, que era uma menina muito bem dotada para as matérias teóricas e com muita vocação teatral, sobretudo para a direção, que ela fez. Ela trabalhou nas Três Irmãs também, fez um papel bastante bom.
Então acontecia isso, né, mas eles em geral gostavam da matéria. A matéria parece que ajudava muito os alunos na sua formação. Sempre um pouco de dificuldade na redação das provas, né, porque tinham que fazer provas escritas e a redação, às vezes, eles tinham um pouquinho de dificuldade porque não exigiam grande preparo para entrar na escola. Nós nos encontramos agora diante do prédio onde antigamente funcionava a Escola de Arte Dramática na Rua Maranhão. Doutor Alfredo Mesquita, quais eram as características físicas do local daquela época? Como prédio, era uma casa, que antigamente se chamava uma vila, quer dizer, uma casa de 2 andares no meio, uma residência no meio de um jardim. Aqui o local onde nós estamos era o jardim da casa, e a casa ficava aqui atrás, e era um bom prédio, de bom acabamento, onde, vindo do prédio do TBC, nós pudemos nos instalar de uma maneira muito mais confortável e deu possibilidades de aumentarmos o nosso trabalho. Porque lá no TBC, apesar de já termos alguma coisa, aqui nós pudemos ter diversas salas de aula, tivemos um lugar onde os alunos pudessem jantar, e secretaria, 2 quartos para guarda-roupa, e sobretudo o que me interessou muito aqui foi que da garagem nós pudemos fazer um teatro. Fizemos um teatrinho que ficou muito simpático, muito confortável, gostosinho, simplíssimo, como tudo que a escola fez. Nós sempre lutamos tremendamente com a falta de dinheiro, mas nessa ocasião, justamente, o que nos possibilitou a vinda para cá, que esse prédio era alugado, foi um convênio que a escola assinou com a Prefeitura de São Paulo. Bem, Júlio, eu entrei na Escola Dramática em 1958 e saí em 1961. Aconteceu uma coisa, no último ano, eu fui muito assediado, felizmente, pelos diretores da época. E Flávio Rangel, que na época estava montando A Semente de Jean-Baptiste Guarneri, uma peça extremamente polêmica, uma peça política, e que, para sua liberação, na época, foi necessário uma espécie de conjunto de intelectuais, assessorados pelo Décio Almeida Prado, me convidou para fazer A Semente. Então, eu saí pouco antes de terminar a Escola Dramática. E foi um choque muito grande para mim, porque eu tinha uma verdadeira paixão, como ainda hoje tenho paixão pela Escola Dramática, e, sobretudo, paixão pelos professores da escola e pelo seu diretor, Alfredo Mesquita. E o Alfredo Mesquita sempre achava, e me dizia isso, na época, que quem saía da escola jamais chegaria a bom termo no teatro, porque a escola era um critério de profissionalismo, de dedicação, de obstinação. Ocorre que eu disse, eu vou provar ao senhor que eu vou me dedicar ao teatro. E, realmente, depois de algum tempo, o professor Alfredo Mesquita, numa situação absolutamente anômala, ele me deu um diploma, o diploma da Escola Dramática. Quer dizer que eu sou, acho que o único aluno formado, mas não tendo concluído o curso da Escola Dramática. O ambiente da escola? Olha, o ambiente da escola era um ambiente absolutamente misto, vamos dizer. No sentido que você encontrava pessoas de todos os níveis e de todas as origens. Então, realmente, você tanto podia encontrar uma pessoa absolutamente intelectualizada, uma pessoa que estivesse cursando faculdade, como um feirante, como... Enfim, gente das mais variadas origens em busca do mesmo ideal, que era o teatro. Então, realmente, era um ambiente, eu acho que, muito gostoso, muito interessante, muito diversificado. Às vezes dificultava, talvez, porque todos não tinham a mesma cultura, todos não tinham o mesmo background, mas eu acho que isso é que dava esse charme à escola, realmente que imprimia esse charme. Eu quero que você nos conte aquela história bem familiar das dificuldades de uma moça de uma família burguesa fazer teatro. Quais eram as condições mínimas que seu pai impunha para você continuar dentro da EAD? Olha, a primeira condição sine qua non, naturalmente, foi que eu entrasse na Faculdade de Direito, na São Francisco. E de cara, não podia, por exemplo, fazer o vestibular e não passar, teria que passar direto.
Como realmente eu nunca fui uma grande estudiosa e detestava direito e detestava latim, então para mim foi um sacrifício enorme. Mas enfim, como era condição sine qua non, eu resolvi realmente entrar, enfrentar, passar de ano, quer dizer, passar o vestibular. Aí é que eu fiz o exame para a Escola de Arte Dramática e passei também. Isto, uma família burguesa realmente, naquela época, isto há muito tempo atrás, isto foi em 1954, quer dizer, realmente, o sinônimo de atriz realmente era, né, aquele que todos nós sabemos. Então, realmente era um terror. Quer dizer, era a pior coisa que podia acontecer numa família burguesa. Era a filha querer ser atriz, ou então talvez o filho querer ser ator, porque também tem outro sinônimo, né? Mas, quer dizer, uma vez que você quer, e quando você bate o pé, aí você realmente se enfrenta a todas as dificuldades. Quando eu larguei a faculdade, um ano mais tarde, então eu tive que trabalhar. E embora vindo de uma família burguesa, muito bem situada na vida financeiramente, quer dizer, eu poderia ter tido todas as regalias, mas não, eu tinha que ir de ônibus para a Escola de Dramática à noite e voltar de ônibus, que era um terror. Eu tinha que correr a Avenida Brasil inteira a pé, eu morria de medo de assalto, já naquela época, de ladrão, aquelas coisas, mas não tinha outro jeito, né? Era ou vai ou racha e tudo bem. Eu acho que a EAD teve uma importância cultural extraordinária. Não creio que outra escola do Brasil tenha tido a fundamentação da nossa EAD. Ela foi feita com extrema seriedade. Alfredo Mesquita dedicou realmente a sua vida a ela. A EAD foi a vida inteira do Alfredo Mesquita, e com isto muita gente séria pôde ser formada. A escola, embora se dedicasse basicamente ao curso de interpretação, ela acabou depois formando diretores, autores, cenógrafos, figurinistas e críticos. Eu acho que todo mundo que faz alguma coisa em São Paulo ligada ao teatro passou realmente pela EAD, aproveitou os seus bancos escolares. O aspecto mais significativo da escola é o respeito à própria arte, a função do artista, do ator, como elemento responsável, como veículo de comunicação. Ou seja, conscientizar o ator de que ele é o portador, é o potencial, um veículo de comunicação extremamente importante. Portanto, na medida em que ele for melhor, ele poderá exercer melhor essa sua potencialidade de comunicação. Então, nesse aspecto se ressalta a disciplina, um extremo respeito pelo que está fazendo, pelo constante processo de aculturamento, de adquirir conhecimentos a respeito do que está fazendo, e, portanto, procurava dar ao ator um posicionamento cultural, ser uma pessoa que pudesse ter crédito naquilo que queria dizer. A escola era uma loucura. A escola realmente se vivia teatro, se respirava teatro, se tinha noção de... Tinha uma frase escrita na parede assim, teatro é duro. Se dava uma noção muito precisa de teatro. Ao mesmo tempo, se tinha uma visão... Teatro naquele tempo era uma coisa mais ou menos diferente do que é hoje. Tinha uma visão um pouco romântica de teatro. A gente, quando entrou no primeiro ano da escola... a gente acreditava, e inclusive nos colocaram na cabeça de que dizer assim, não, o teatro brasileiro vai ter um marco antes de vocês e depois de vocês. Então nós íamos surgir e modificar inteiramente o teatro brasileiro. Fizemos muito esforço para isso, mas depois caímos na realidade, vimos que não era bem assim, mas tentávamos a cada momento contribuir um pouco depois no teatro profissional, sempre com aquela visão que tinha nos dado, uma visão muito profissional, muito séria do que era fazer teatro. O prédio hoje pertence à Pinacoteca do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura. Nós estamos na Avenida Tiradentes, local da 4ª sede da Escola de Arte Dramática. Professor Alfredo Mesquita, as características da escola neste local. Foi o último período da escola. Nós viemos para cá muito animados. Nós tínhamos aqui muito mais espaço do que em qualquer outra das nossas instalações, muitas salas, muitas possibilidades. Fizemos um teatrinho no porão, muito confortável.
depósitos, a rouparia muito bem montada. A escola, em toda a sua... cumprindo toda a sua missão, nós aqui criamos novos cursos, curso de dramaturgia, curso de crítica teatral, curso de cenografia. Quer dizer, a escola estava praticamente completa aqui. Faltava apenas o curso de direção, que não deu tempo para... e, sobretudo, não havia dinheiro para organizar mais um curso que seria para diretores de teatro. Eu queria que esse fosse um curso mais puxado, mais aprofundado. Não foi possível. E aqui também tivemos dias tremendamente difíceis, porque foi aqui que nós estávamos em 1968, naquela célebre ocasião da bagunça total do meio estudantil paulista. E os ecos chegaram até aqui e nós sofremos bastante com aquilo. Era um curso acadêmico, um curso sisudo, um curso que parecia que tinha uma base, era alicerçado na cultura francesa, né? Porque era um curso estruturado pelo Alfredo Mesquita. E Alfredo Mesquita é um homem formado na cultura europeia, na cultura francesa, basicamente na cultura francesa. Então era um curso de formação acadêmica europeia, francesa, né? Então a gente tinha com todo um embasamento de culturalista mesmo, rigoroso, sem deixar de lado o teatro americano, sem deixar de lado a cultura brasileira, né? Então era muito bem estruturado o curso. Embora fosse o primeiro curso de dramaturgia da escola. Eu sou aluno da primeira turma de dramaturgia da IAD. 1960 e 1961. Entrei em 60 e 61. O curso só tinha 2 anos. Era a primeira experiência de se formar dramaturgos, vamos dizer assim, né? A EAD, naquele tempo, Júlio, tinha assim um espírito que realmente não é saudosismo, não é nada, porque todo mundo daquele tempo, se você conversar com todos eles do meu tempo, da escola daquele tempo, vão te dizer a mesma coisa. Era assim, aquela coisa de amar o que se faz e fazê-lo no amor do entusiasmo, que é o lema do Alfredo. E a gente ia lá noite após noite, e a gente aprendia não só pelas lições dos mestres, que eram os melhores, o que de melhor havia no país, em termos de intelectualidade, gente ligada ao teatro, como Décio Almeida Prado, Sábato Magaldi, Paulo Mendonça, Natal Rosenfeld, a Cacilda Becker, da Versa, sei lá, você bota aí 30, 40 nomes que você lembre de teatro, estavam lá, colaboravam com o Alfredo Mesquita, geralmente de graça, hein, porque o salário não saía, não havia verbas. Agora, não só isso, como também por osmose, o pessoal que ia visitar. Por exemplo, o Zé Celso Martinez Corrêa, todo engravatado, saindo assim do Lago São Francisco, indo lá ler pra gente a primeira peça dele em Quadeira. O Vianinha, assim, com as mãos muito compridas, saindo assim do casaco, foi ler para nós Chapituba Futebol Clube, no começo do Arena. Se você recua no tempo, foi lá a primeira experiência do Arena, do Zé Renato, o Demorado a Deus, do Tennessee Williams. O Emílio Fontana começou lá o pequeno teatro popular. Quer dizer, o Jorge Andrade, o Lauro César Muniz, a Hilda Hilst, Renata Palotini, a Lígia Fagundes Teles, toda essa gente viu as suas peças pela primeira vez lidas nos palquinhos, naquele palquinho assim de tábua, muito humilde, muito simplesinho da IAD. Estou falando da IAD da Maranhão, que nós fizemos 3 anos na Rua Maranhão, e depois fomos para a Tiradentes. E lá na Avenida Tiradentes, eu me lembro, se vai encerrar assim, que o pessoal, quando faltava luz, fazia espetáculo à luz de vela, não só espetáculo, ensaiava a luz de vela, tal a paixão dos alunos pela escola, pela arte do teatro. A IAD realmente, para mim, foi uma coisa importantíssima na minha vida, e quanto ao teatro brasileiro, eu considero um marco, uma raiz, um tronco e os frutos que estão por aí. Bom, eu acho que uma dificuldade grande era uma certa resistência do aluno que vai para uma escola, em geral, não sei os alunos que vão para uma escola de música ou de balé, que estão familiarizados com o rigor da aquisição de uma técnica, mas havia uma certa resistência nesse sentido. Não sabia exatamente o que era uma técnica e o trabalho que dava para adquiri-la. E então isto, eu acho que qualquer aula de natureza prática assim, propõe esse duelo, né? Que às vezes pode ser até conflitivo mesmo, se não é que eu estou dizendo uma redundância, né? Não seria um duelo esportivo, mas um duelo conflitivo mesmo, entre aluno e professor. Mas na medida em que o aluno percebia o que ele estava conquistando com o trabalho rigoroso que estava fazendo, então ele se tornava mais seguro
e passava a sentir um certo fascínio por aquele estudo, né? Na medida das conquistas. Preste atenção para ele transmitir as posturas gregas de Eletra. Concentre-se bem. Estou concentrado. Tira flamante. Triste peso. São os ossos de Orestes que estão na caixinha. Você vai mostra, e volta. Vai e volta. Mostra os ossos e volta. Posso tentar? Olha, até eu errei. Diz, você me desconcentra. Concentração. Vamos. Pira flamante. Triste peso. Abaixa a cabeça. A segunda vez. Relaxe. Não, não fica bem. Não, isso é uma relaxadinha. Postura grega. Teatro grego. Vamos. Pira flamante. Tristes ossos. Não. Zero de novo, Jurandir. Vamos tentar. Coragem, Jurandir. Coragem. Mais uma vez. Pira flamante. Triste peso. São os ossos de Orestes. Eu confundi o peso quando... Desculpa. Concentração, Jurandir. Não é possível. Não, vamos. Outra vez, deixe-me tentar. Por favor, eu quero perder. A última vez. Pira flamante, triste peso. Se você falar flamante... Mas só foi assim que a senhora disse. Não se pode prolongar agora. Flamante. Flamante. Entendeu? Sim, agora entendi. Pira flamante, triste peso. Tão desagradável você fazer isso, Jurandir. Realmente. Que nota agora? 0. Mas melhorou. Obrigado. E aqui também tivemos dias tremendamente difíceis, porque foi aqui que nós estávamos em 1968, naquela célebre ocasião da bagunça total do meio estudantil paulista. E os ecos chegaram até aqui e nós sofremos bastante com aquilo. E nessa ocasião a escola já estava sendo incorporada à USP. Daqui a escola passaria para lá. Foi um final bastante, quase que eu diria, para mim foi trágico esse fim. Cláudio Garcia, em que ano você assumiu a direção da Escola de Arte Dramática de São Paulo? Foi em março de 69, exatamente quando a escola fazia 21 anos. Eu peguei a escola na maioridade. 21 anos de Alfredo Mesquita e a escola passou para a USP. Nesse momento havia toda uma problemática de adaptação à USP, da burocracia da USP, de regularização da situação dos professores, funcionários, de oficialização do currículo. O currículo até então era livre. E esses problemas todos são problemas que dependiam de uma certa experiência burocrática. Talvez tenha assustado um pouco o Alfredo. Ele estava um pouco aborrecido com a ocorrência de 68, da ocupação da escola pelos alunos. Viajou para a Europa, me pediu para substituí-lo por 3 meses. De lá mandou uma carta. E eu fiquei na direção até 74. Você foi diretor, inclusive, no prédio da própria Avenida Tiradentes. Certo, 1 ano e meio. E efetuou a mudança para a cidade universitária. Exato. Uma das preocupações era instalações. Lá o prédio era cedido por favor, não era nosso. E não se podia fazer nada. Havia deficiências de eletricidade, instalações elétricas, pintura, sujeira, tudo mais. E não se podia fazer nada porque o prédio não era nosso. Eu consegui transferir para a universidade. Alguns me criticam porque as nossas instalações da universidade também não são ideais, não. Eu hoje não estou mais na EAD, estou só no departamento de teatro da ECA, mas nem o departamento de teatro e nem a EAD tem um teatro até hoje. Nós somos uma escola de teatro sem teatro, assim como uma escola de equitação sem cavalo.
Com o correr do tempo e depois de que a escola foi incorporada pela USP, houve uma tendência para inverter as prioridades. Então, não se tratava mais tanto de cuidar da formação teórica dos alunos, mas sim de cuidar mais da formação prática. Os alunos entravam para a escola, aqui na USP, e logo no primeiro ano já estavam representando, dando seus espetáculozinhos, etc. Quando no tempo anterior, no tempo do Alfredo, os alunos só subiam no palco para representar peças no terceiro e no quarto anos. No primeiro ano era só o preparo básico em termos da parte prática. Quer dizer, voz, postura, corpo, a expressão corporal, essa coisa. Então, no segundo ano faziam umas ceninhas muito modestas para os exames, etc. E no terceiro e no quarto ano é que realmente começavam a representar. E na USP a coisa virou de ponta cabeça. E as matérias teóricas passaram, como é muito compreensível, a ser muito cacetes para os alunos. Porque para o aluno, evidentemente, é muito mais divertido estar no palco representando do que estar estudando Sófocles, Ésquilo, Eurípides, Shakespeare, Molière e essa coisa toda. Então, eles começaram a considerar as matérias teóricas como um peso, como uma chatice insuportável. E elas foram perdendo a sua importância no conjunto das matérias dadas pela EAD. E foi uma das coisas que acabou me desmotivando a continuar na escola, porque eu não identificava mais na escola da USP a mesma escola particular onde nós havíamos começado. Os objetivos estavam todos trocados, a atitude dos alunos muito diferentes, as prioridades todas viradas de ponta cabeça. E eu então resolvi parar. 33 anos após a fundação da Escola de Arte Dramática, o que efetivamente restou de seus ideais originais? Aí o problema é muito pessoal, porque de uma certa época em diante houve, como em todos os outros setores da cultura, uma verdadeira revolução, não só no Brasil como no mundo inteiro. E o teatro mudou completamente rumo. O teatro que eu fiz e que eu procurei fazer da melhor maneira possível, o teatro que eu queria ensinar aos alunos da escola, eu considero totalmente terminado. Uma fase ultrapassada. O que é a EAD vinculada à Universidade de São Paulo? A EAD ficou com as vantagens e com as desvantagens da universidade. Ela passou a ser uma escola que tinha recursos e que tem recursos, passou a estar amparada por todos os direitos, todas as vantagens, toda a segurança que a universidade lhe deu, mas ao mesmo tempo passou a ter dificuldades, passou a ter certas restrições, passou a estar atada a uma certa burocracia, ou seja, perdeu aquele caráter de coisa livre, um pouco anárquica, digamos, apesar da diretriz do seu diretor, que era e é um homem conservador, mas ela tinha uma certa possibilidade de anarquia que não tem mais, que passou a não ter mais depois da sua entrada para a universidade. O passado, desde 1948 até agora. O presente. Mas quais são as perspectivas do futuro? Alguns depoimentos dos alunos da última turma formada pela Escola de Arte Dramática de São Paulo. Nos tornamos agora na EAD. Eu não sei se vai dar. A gente nunca sabe se vai dar. Mas tem que tentar. Tem que ir. Tem que procurar. Tem que procurar o público, tem que procurar o seu teatro, tem que procurar o seu grupo, mas é preciso tentar. Não tem que ter medo. Eu gosto de fazer teatro. Às vezes é duro, é difícil porque eu tenho a mania de sofrer um pouco demais, desnecessariamente. Mas é muito mais interessante do que televisão. A gente está fazendo experiências com videotape agora, nessa peça, e dá para perceber que é interessante isso em teatro, mas fazer televisão... O que significa para os seus irmãos ter uma irmã atriz?
É uma pessoa diferente, né? É uma irmã diferente que está fazendo coisas diferentes, que saiu de casa para fazer coisas diferentes e que eles não sabem bem o que é. Não chega a ser uma marginal, mas uma pessoa diferente. Sua família vive em qual bairro? Casa Verde. Qual é a imagem que a Nancy tem na Casa Verde? A Nancy da Casa Verde é aquela que deixou a família, né? Que está por aí morando sozinha, que as pessoas não sabem onde está, que deixou os irmãos e que está não sei aonde, né? Eu não sou de televisão, não sou de lugar nenhum, então as pessoas não sabem. Sabem que eu estou fazendo teatro, mas daí o preconceito que existe em cima do teatro é uma coisa que todo mundo sabe o que é, e é isso que as pessoas falam e sentem. Porque eu aprendi uma coisa, se na escola, que a gente não está ganhando dinheiro com o que a gente faz, né? O que a gente fica aí é 15 dias, uma semana no teatro. As pessoas se comem lá por causa de um papel, por causa de mesquinharia de cena, disso e daquilo. Agora imagine como deve ser aí fora, né? Então isso eu aprendi. O quanto é difícil, o quanto é sofrido, doído esse relacionamento, sabe? Mas eu aprendi, eu acho que foi a coisa mais importante da escola, foi aprender a lidar com as pessoas, principalmente com as pessoas desse meio. O que é um ator na nossa sociedade? Um ator na nossa sociedade? Eu acho que o ator na nossa sociedade é o grande palhaço. Por quê? Porque ele passa fome e dá risada. Alfredo Mesquita? Bom, Alfredo Mesquita foi meu professor de teatro e foi professor de teatro de toda essa geração de atores que existe no Brasil atualmente. Se não de todos até o momento, ele foi o berço, a Escola Dramática foi o berço da dignificação da profissão do ator no Brasil. Porque ele realmente foi a primeira pessoa aqui em São Paulo que começou a fazer teatro moderno, inicialmente em termos de grupo amador e depois, mais tarde, como fundador da Escola de Arte Dramática. Nós podemos, portanto, considerá-lo, apesar ainda de jovem, de uma espécie de patriarca do teatro paulista. Alfredo Mesquita é o responsável pela minha carreira. Eu comecei no grupo Teatro Experimental dirigido pelo Alfredo no último espetáculo que ele dirigiu, que foi A Margem da Vida de Tennessee Williams. Depois desse espetáculo, ele abandonou completamente o grupo e o teatro e passou a se dedicar única e exclusivamente à Escola de Arte Dramática. Eu considero Alfredo Mesquita das pessoas fundamentais do teatro brasileiro, não só de agora, mas de todos os tempos. Alfredo começou a fazer teatro aqui em São Paulo na década de 30 e de repente percebeu que para o teatro atingir a maturidade era necessário o aprendizado dos atores, e por isso ele criou em 1948 a Escola de Arte Dramática de São Paulo, que é um dos fatos fundamentais da nossa história do teatro. A escola é o maior celeiro de atores do país, a maioria dos nomes de importância saiu da nossa Escola de Arte Dramática de São Paulo, e por esses motivos, e por muitas coisas mais que fez pelo teatro, Alfredo Mesquita acabou se tornando uma figura imprescindível do nosso panorama teatral. Em 1950, eu prestei exame na Escola de Arte Dramática e o meu exame foi péssimo, foi um negócio trágico. E a banca examinadora, na totalidade, me reprovou. E Alfredo Mesquita achou que eu não devia ser reprovado, que eu tinha alguma coisa, que eu queria dizer alguma coisa e que possivelmente eu poderia fazer alguma coisa no teatro. E ele então me aprovou, e como ele era dono da escola, a banca examinadora teve que aceitar os seus argumentos e eu entrei na escola e meses depois eu comecei a me realizar como dramaturgo. Então o que eu sou, eu devo a ele. Não só eu, mas muitos atores, muitas atrizes, muitos cenógrafos, muitos diretores. Eu acho ele uma figura fundamental para a história do teatro paulista e para a história do teatro brasileiro. Me sentindo profundamente reconhecido e bastante comovido. Essa homenagem eu não esperava de maneira nenhuma que pudesse me acontecer um dia ter um teatro com meu nome. Uma coisa completamente inesperada para mim. Eu ainda não consegui me integrar no novo papel de teatro. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz.
Deixei a fatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos campos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. A vida estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. A vida estufa a vela, me leva, leva longe, longe, leva mais. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Toquei na ferida, nos nervos, nos fios, nos olhos dos homens, de olhos sombrios, mas vida ali, eu sei que fui feliz.